Gente, vamos lá. Então, dando sequência, terminamos de verificar agora, né, de estudar agora a eficácia da sentença estrangeira aqui no Brasil, quando homologado, né, vimos todos os detalhes. E agora vamos para um próximo tema, que é a nossa contagem de prazo. Lá também caiu essa contagem de prazo, né, no teu edital, está lá no seu edital. Como é que a gente conta os prazos? Gente, muito tranquilo, está lá no artigo 10. Só que o artigo 10 é do Código Penal, né? O artigo 10 do Código Penal, que nós estamos falando de direito penal, e aí tem a contagem. Eu vou fazer o seguinte com vocês aqui, ó. Eu já vou mostrar para você a contagem, como funciona a contagem, não só do direito penal, mas também do direito processual, que você consegue visualizar as duas e vai ficar show de bola. Então vamos lá, vamos trabalhar aqui essa contagem de prazo aqui, tá? Deixa eu organizar para vocês aqui. Primeira coisa que a gente vai observar, vamos fazer uma contagem, eu vou colocar aqui nesse espaçozinho que fica de boa aqui, ó. Primeiro vamos falar do nosso prazo penal, que é o que a gente está estudando, está no artigo 10. Então eu tenho o chamado prazo, vou te dar todos os nominhos que o CESP gosta de usar, tá? Prazo material, tá? Também chamado de prazo penal, também chamado de prazo substantivo, também chamado de prazo substantivo. Então isso aqui, ó, tudo é a mesma coisa. Então se vier na sua provinha lá, prazo material, prazo penal, prazo substantivo, nesse caso está falando da mesma coisa, vai tratar como sinônimo. E o CESP já utilizou nas suas provas todos esses nomes. Tá? Então fiquem atentos. Então se nós estamos falando de prazo material, prazo penal, aqui nós estamos falando de privação de liberdade, tá joia? Que é do direito penal. Tá? O processual é diferente. Estamos falando de privação de liberdade, lá nós estamos falando de procedimento. Tá joia? Aqui é privação de liberdade. Então como que funciona o nosso prazo penal aqui? A contagem você inclui o dia do começo, eu vou dar um exemplo, e exclui o dia do fim. Beleza? Olha lá o que eu falei aqui, ó. Como é que eu conto o meu prazo penal, que é aquele que eu estou tratando de privação de liberdade da pessoa? E inclui o dia do começo, tá? E exclui o dia do final. Um exemplo bem fácil de você visualizar no prazo penal, e até bom a gente já faz um linkzinho com o processo penal aí, ó, que fica show de bola. Era a contagem do prazo de conclusão do inquérito policial, né? Vamos trabalhar a regra geral lá, ó. O prazo de conclusão do inquérito vai depender se ele está preso. Se está preso, estou falando de privação de liberdade, não estou? Então, prazo material, penal, substantivo. Ou se ele está solto. Aí eu não estou falando de privação de liberdade, ele está solto. Então, preso, na regra geral, 10 dias para concluir o inquérito. 30 dias se ele estiver solto. Então, nós estamos falando de prazo penal, é preso, 10 dias. Como é que eu vou contar? Inclui o dia do início. Então, imagine o seguinte, na provinha lá, o cara foi preso, faltava 15 minutos para meia-noite, né? Hoje é dia, que dia é hoje? Hoje é dia 28, né? Dia 28 aí, o cara foi preso dia 28, tá joia? Foi preso dia 28. Então, como é que eu vou contar? Ele foi preso hoje, dia 28, às 23 horas e 45 minutos. Conta o dia de 28 ou não conta? Inclui o dia do início. Professor, mas ele não ficou preso dia 28. Sorte dele. Ganhou o dia. Então vai contar lá, ó, 28, 29, 30, né? Esse mês é 6, mês é 30. Então 30, primeiro, 2, tranquilo, 2, não, esse mês é 31, né? Esse mês é 31. Então vamos de novo. 28, tranquilo? 28. Contou que foi o dia que ele foi preso, mesmo que foi lá 11h45 da noite, né? Então 28, 29, 30, 31. Primeiro, 2, 3, 4, 5. Dia 6 daria 10. Mas o que eu faço com o dia do final? Exclui o final. Então 5, meia-noite, se não concluir o inquérito, ele tem que ser solto. Beleza? Estou contando aqui na prática com você, para você ver como é que conta. Mas na prova de vocês, principalmente, eu acho muito difícil. Né? Isso aí é mais prova voltada aí para a defensoria e tal. Porque você precisa ou da carreira policial ali para o escrivão de polícia. Ele tem que saber contar isso aí. Mas para nós, eu acho que o textinho aqui, então guardem na cabecinha de vocês. Como é que eu conto o prazo penal do nosso artigo 10 aqui? Bem simples, eu incluo o dia do início e excluo o dia do final. Beleza? Agora, o nosso prazo formal, também chamado de processual, também chamado de adjetivo. Tá? Como é que eu conto esse prazo? Agora o nosso prazo não é mais do artigo 10 aqui, agora é do processo.
Só pra gente ficar completão aqui nessa porra. Tá? Prazo formal, processual, adjetivo. É o inverso do de cima. Eu não incluí o dia do início, o dia do começo, então aqui eu vou excluir. Olha lá, ó. Eu vou excluir o dia do começo e incluir o dia do fim. Beleza? Então a diferença é bem fácil, né? É o inverso. E o CESP já cobrou. Esse inclui começo, exclui final, ele mistura isso aqui. Tá joia? Então, pensa sempre assim, ó. Faz um raciocínio macro, sistemático comigo, de todo o sistema. Nossa Constituição Federal é a cabeceira de tudo. É uma Constituição de garantias. Se é uma Constituição de garantias, qual que é a regra? Prisão ou liberdade? Liberdade. Tranquilo? Então, sempre quando estiver falando em privação de liberdade, esses prazos são mais enxutos, porque a regra é que o cara fique solto, não fique preso. Tá joia? Essa é a sistemática da nossa Constituição Federal. É a ideia, né? Por ser uma Constituição de garantias. Então, veja que o cara ganhou lá no nosso exemplo, no dia 28, que ele foi preso 11h45 da noite. Ele já ganhou o dia 28. E o último dia ainda excluiu para ele. Beleza? Então, na verdade, assim, na regra ele ficou preso quantos dias? 8. Basicamente 8. Tá joia? Dos 10 que seria. Agora aqui ele está solto, aqui está mais tranquilo. Então, vamos lá, vamos pegar o mesmo exemplo de conclusão do inquérito. 30 dias. Como é que funcionaria? Ah, instaurou o inquérito hoje, dia 28. Começa a contar hoje o prazo de 30 dias para concluir o inquérito? Não, tá? Porque nós estamos falando de um prazo que ele está, o prazo processual, do qual nós estamos falando de privação de liberdade. Logo, eu vou excluir o dia do início. Então, começa a contar meus 30 dias quando? 28, ou 28 não, 29, excluiu 28, 29, 30, 31, e aí vai. Tranquilo? Então, bem simples o raciocínio. Na sua prova, não aposte que venha lá com datinhas para você contar, não. Se vier esse conteúdo, ele vai trabalhar isso aqui com você, tá joia? Porque lá, o artigo 10 é bem simples, bem fácil de você visualizar, né? Que é esse que nós estamos falando aqui, que é o prazo penal. Isso aqui é o artigo 10. Tá? Artigo 10 do Código de Processo, ou do Código Penal. Artigo 10 do Código Penal. Beleza? É esse que está no seu edital penal. Mas o que ele faz na prova? Ele mistura com o processo penal. Ele mistura aqui com essa parte processual. Fechou? Então, bastante atenção nesses dois. E aí, sempre a contagem desses prazos, eu vim contando certinho, pelo calendário normal, né? E aí, às vezes, na prova, vem lá com esse nome que a galera dá aquela viajada. Calendário gregoriano. Tá? O que é o calendário gregoriano? É o nosso calendário comum, gente, que é o mesmo. Tá joia? Já vi aluno que falou assim, caramba, eu sei que é pelo calendário, mas será que é o calendário gregoriano? O que é calendário gregoriano? É o nosso calendário. Fechou? Bingo? Tranquilo? Então, bem simples, bem fácil. Tá aí a contagem de prazos. Foi? Então vamos embora. Vamos tocar o nosso barco aí, que não tem tempo para perder. A gente tem que estudar e dobrar o evento aí de conhecimento e chegar na hora da prova e arrebentar essa bagaça logo. Dá para errar isso aqui na prova não, hein? Dá para errar isso aqui na prova de jeito nenhum. De jeito nenhum. Esse é bem simples, gente. Frações não computáveis da pena. Está lá no artigo 11 do nosso Código Penal, né? Está aqui no artigo 11 do nosso Código Penal. Ela é bem simples. Ele trabalha nossas penas privativas de liberdade, que são nossas penas, né? Detenção e reclusão. E a nossa pena de multa. Pena de multa. Tá joia? E aí o que ele fala aqui, ó? Desprezam-se, né? Despreza. Vou desprezar, vou retirar. Desprezam. Nas privativas de liberdade, que é a detenção lá e a reclusão, né? Privativa de liberdade. Ou nas restritivas de direito. Tá? Cuidado também que ele fala na restritiva de direito. São as 3 penas que nós temos. Privativa de liberdade, restritivo de direitos e multa. Tudo bem? A privativa de liberdade e as restritivas de direitos é mais ou menos a mesma coisa. A diferença é que você está preso e a outra não. Você vai prestar um serviço à comunidade para aquele tempo. Por exemplo, eu fui condenado a 1 ano e meio de prisão. Tranquilo? O que ele vai fazer? Privativo de liberdade, detenção lá de 1 ano e meio. Ele vem e converte em restritivo de direito e eu vou, sei lá, prestar um serviço à comunidade por esse mesmo prazo. Então, por isso que ele coloca privativo de liberdade e nas restritivas de direito, porque conta igual, tá joia? Só que uma eu vou estar preso, cumprindo a pena, né? Restringindo a minha liberdade, e a outra eu vou estar lá, prestando serviço à comunidade, enfim, são as restritivas que nós temos lá no Código Penal. Tranquilo? O que ele fala? Então, desprezo nas privativas de liberdade e na restritiva de direito, as frações de dia. Tá aqui, ó, as frações de dia. Como assim, professor? Eu não vou ficar preso, por exemplo, um exemplo da privação de liberdade, eu não vou ficar preso 10 anos, 3 meses, 5 dias e meio. Isso não existe no direito penal.
vou ficar preso 10 anos, 3 meses, 5 dias, ponto. Não tem eu chegar lá e falar assim, sei lá, peguei uma detenção de 2 anos, 1 mês, 2 dias e 4 horas. Essas 4 horas que ele fala exatamente essas frações de dia. Então isso aqui eu desprezo, não existe essa fração de dia. E na pena de multa, que é pecúnia, né, as frações ele coloca lá de cruzeiro. Mas cruzeiro porque é das antigas, né, velho? É bem das antigas. Então aqui a gente vai converter de centavos. Tranquilo? Não existe centavos. Não existe centavos na pena, beleza? Então eu corto essas frações, é tudo redondo. É tudo redondo. Tá joia? É isso que você precisa saber daqui. Não, ponto. Chegamos num ponto crucial. Eu vou até tomar uma água aqui. Deixa eu pegar uma aguinha aqui pra mim. Vou pegar uma aguinha aqui agora. Porque esse tópico nós vamos começar a trabalhar devagarzinho, bem tranquilo. Nada de difícil aqui não. Bem simples. Só que são aqueles tópicos que eu falei lá na primeira aula. Se você assistir de novo, você vai ver que eu falei lá. Que são temas que... Carreira policial. Que agora o DPEM é policial, né? Porque agora é polícia penal. Não é muito comum aparecer. Mas apareceu. Para mim, esse tema da interpretação, como já vi da lei penal, conflito aparente de normas, analogia. Então não é muito comum, isso é mais comum no âmbito dos tribunais, por exemplo. Mas apareceu. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quase 100% certeza. Tá? Vai ter questão desses um desses 3 temas, se não tiver os 3, vai ter pelo menos um dos 3 na sua prova. O CESP não deixa de colocar questões quando cai esses temas no edital. Tá? Quando ela põe no edital, vai estar na tua provinha. Tá joia? Nada de dificultoso. Tudo muito simples. Vamos trabalhar aqui e vamos desenrolar. Interpretação da lei penal. Beleza? Interpretar. Primeira coisa. Vamos devagarzinho. O que significa interpretar? Quando eu vou falar, vou interpretar a lei X. Vou interpretar a minha esposa. Ver se eu consigo entender, né? Aquela coisa de louco. Como é que é interpretar? Bem simples. Buscar o alcance da norma. Tranquilo? Conceito bem direto para você. Interpretar é eu buscar o alcance daquela norma. O que ela está querendo dizer para mim? Qual é a ideia dela para mim? Tudo bem? Então vimos aí um conceito bem simplesinho do que significa interpretar. Então, interpretação da lei penal, eu vou ver o alcance. O que é que o legislador quis buscar, por exemplo? Show de bola? A segunda pergunta que eu faço, bem interessante. Toda norma, aí não vou nem restringir só a lei penal, não. Geral, toda norma deve ser interpretada? Ou temos normas que são tão claras que não é necessário a gente interpretar? Cuidado. Veja comigo esse exemplo aqui, ó. Depois você vai me dizer. Sempre gosto de usar isso em sala. É proibido entrar com roupa de banho. Beleza? É proibido entrar com roupa de banho. As mulheres lá biquíni, maiô, os homens sunga. Beleza? Aí você chega e pergunta para mim, precisa interpretar isso aí ou tá claro para você que não é necessário interpretar nada disso aí? Ficou claro ou não ficou claro isso aqui? Será que ficou? Então vamos ver. Imagine que você está lá na praia e você se depare com essa placa, né, com a placa com essa mensagem para você na porta de um restaurante, na frente do mar. Está lá no restaurante, ó, é proibido entrar com roupa de banho. Qual é a mensagem que ele está te dando? Você não pode entrar de sunga. Você vista-se, meu filho, para você entrar para almoçar. Tranquilo? Essa é a ideia. Agora, se você se deparar com essa mesma placa agora, na entrada de uma praia de nudismo, o que ele está dizendo para você agora? Dispa-se. Você não pode entrar com roupa de banho, você tem que entrar pelado. Então veja que a mesma norma, você achando que ela é tão clara, mas dependendo do contexto que ela é colocada, a interpretação é diferente. A do restaurante ele está mandando me vestir.
Diferente da praia de nudismo, ele está mandando eu me despir. Beleza? Então, resumindo a nossa conversa, toda norma tem que ser interpretada. Tá joia? Toda norma tem que ser interpretada. Guarde. E aí, essa interpretação, ela pode ser feita quanto ao sujeito que realiza, quem faz a interpretação, quanto aos meios, né, ou os modos que serão interpretados, e quanto aos resultados que nós teremos dessa interpretação. Joia? Então vamos trabalhar esses três aspectos, quanto ao sujeito, quanto aos modos ou meios e quanto ao resultado. Tá joia? Quanto ao sujeito significa assim, quem? É a pergunta que você faz aqui quando eu falo sujeito, é o quem interpreta, né? Esse aqui é o quem. Quem são as pessoas que podem realizar essa interpretação da lei penal? Nós temos ela autêntica, doutrinária e judicial, também chamada de jurisprudencial. Quem é que realiza, quem é o sujeito na interpretação autêntica? Essa é realizada, essa interpretação, pelo próprio legislador. Aqui, ó, coloquei para você bem certinho aqui, ó. Pelo próprio legislador, ou seja, o próprio legislador, quando ele cria a lei, ele já dá o alcance exato que ele queria dar. Beleza? O exemplo que eu coloquei é o artigo 327 do Código Penal. A gente vai falar com ele em aulas futuras, quando estudar os crimes contra a administração pública, que é o conceito de funcionário público. Ele deu exatamente o alcance que ele queria dar. Então, o próprio legislador é quem realiza a interpretação. Então, o primeiro sujeito aqui, quando eu falo que é autêntica, é o próprio legislador aqui. É o próprio legislador quem faz essa interpretação. Doutrinária, tá? Doutrinária é a doutrina. Doutrinária é a doutrina. Ou seja, são os estudiosos do direito, tá? São os estudiosos do direito que realizam a interpretação, né? Você vê, se você pega aí os doutrinadores aí, quando eles escrevem seus livros, vocês vão ver que, a depender dos doutrinadores ali, os mais, né, que se aprofundam no estudo, às vezes um dá uma visão, pega o mesmo assunto, um dá uma visão por um lado, outro dá visão pelo outro, né? Por exemplo, tem doutrinador, vamos colocar como exemplo, o juiz pode produzir prova de ofício no processo? Se você pegar alguns doutrinadores, eles vão falar, pode processo penal prever de forma tranquila que ele pode não pode é só substituir as partes na produção das provas e tal. Mas se você pegar uma outra doutrinador que fazia a mesma pergunta, ele falou assim, não pode de jeito nenhum, né? Por exemplo, o professor Aurélio Lopes Júnior, o professor Eugênio Pacelli, ele não pode de maneira nenhuma na visão deles. Então veja que a doutrina, né, os estudiosos, eles também fazem interpretação da nossa lei penal, né? Lei processual, enfim, de forma geral, do nosso direito, né? Então eles fazem. Então doutrinária, exatamente, são aquela realizada por quem? Pelos doutrinadores, né? Pelos estudiosos do direito. Pergunto, vincula? O que significa vincular? Nós somos obrigados a obedecer a interpretação realizada pela doutrina? Não, tá? Ela não tem efeito vinculante. Somente serve como base para quê? Para a elaboração de uma lei. Quando o legislador vai realizar a lei, né, que ele vai editar, vai criar uma lei, ele pode simplesmente utilizar a nossa doutrina, nossos estudiosos, para quê? Para que ele tenha mais embasamento, para assim produzir essa lei no futuro. Tá joia? A lei não precisa nem falar, né, gente? A lei tem efeito vinculante, tem que obedecer a lei. Isso aí não precisa, né? A lei já fica demais. Tá? Então a lei, beleza, mas a doutrinária aqui, não. E a terceira é a judicial, também chamada de jurisprudencial. Aqui, gente, que é aquela interpretação realizada pelos aplicadores do direito, juízes, tá joia? Eles, nos seus acordos, eles fazem as interpretações da lei, né, para dar as suas decisões, suas sentenças, tá joia? Bem simples, então essa é realizada pelo Poder Judiciário, pelos juízes. Agora, a grande questão que você tem que cuidar aqui, que pode ser que ele dê uma aprofundadinha na prova com você, é se a interpretação judicial, ou seja, as sentenças, os acordos realizados pelo Poder Judiciário, se eles têm ou não efeito vinculante, se nós somos obrigados a obedecer. Em regra, o efeito dessa interpretação dessas decisões, em regra a gente chama que é o efeito vinculante, ela é inter partes. Efeito vinculante inter partes. O que significa inter partes? Somente as partes daquela decisão. Então só vai atingir as partes, tá joia? Somente quem participou daquela ação judicial, tudo bem? Daquela decisão judicial. Agora, cuidado se for o quê? Súmula vinculante, né? Quem edita é o nosso Supremo Tribunal Federal. O nome já diz, né? Sugestivo o nome. Se a súmula ela é vinculante, é por quê? Vincula. Então o efeito da súmula vinculante não é inter partes, e sim erga omnes.
O que é o erga omnes? Para todos, tá beleza? Para todos. Vou te dar um exemplo aí voltado para a nossa disciplina de penal e processo penal. Vamos pegar aí a súmula vinculante número 11, trata do uso da algema. Todos que vão utilizar a algema não tem que obedecer a súmula vinculante? Tem que obedecer a súmula vinculante. Todas as polícias e etc. Tranquilo? Então, um exemplo bem claro aí de um efeito erga omnes, é para todos. Tá joia? Então fecha um pacote comigo aqui para a gente matar esse primeiro tópico. Quanto ao sujeito, quem realiza a interpretação autêntica é o próprio legislador, né? Quando da lei, ele mesmo já faz essa interpretação na própria lei. Logo, se é lei, tem efeito vinculante. Doutrinárias são aquela interpretação realizada pelos doutrinadores, estudiosos de direito. Não tem efeito vinculante, serve somente de base para o quê? Para uma futura elaboração de uma legislação, de uma lei. Judicial e jurisprudencial é aquela realizada quem? Pelos aplicadores do direito, os juízes, os magistrados, os embargadores, enfim, poder judiciário de uma forma geral. E tem efeito vinculante? Em regra, não. O efeito vinculante, em regra, ele é só feito para quem? Inter partes, só para quem participou do processo, salvo se for súmula vinculante, que aí sim o efeito erga omnes, todos devem obedecer. Show? Tranquilo? Vamos seguindo. Vimos quanto ao sujeito da interpretação. Agora, vamos caminhar. Agora a gente vai ver quanto ao modo e quanto aos meios de interpretação. Tá? Quanto ao modo e quanto aos meios de interpretação. Olha lá, modo ou os meios interpretativos empregados. Pode ser literal ou gramatical. O que significa uma interpretação literal, gramatical? Gente, eu só levo em conta o que está escrito na lei. Do jeitinho que está escrito eu falo, é assim e ponto final. Tranquilo? Olha lá, levado em consideração o sentido real, efetivo das palavras. A interpretação é exatamente como está escrito na norma. Exatamente, o jeitinho que está escrito é assim que eu vou interpretar. Essa forma, ela existe, tá? Tanto que está aqui, né? Literal, gramatical, mas ela é muito criticada. Por quê? A nossa doutrina, enfim, de uma forma geral, os estudiosos do direito, eles alegam que essa forma de interpretar é uma forma muito precária, muito pobre, né? Você não alcança realmente, você não vai conseguir alcançar o sentido da norma, o que ela quis, qual que era o seu alcance. E eles têm razão, ok? Observa comigo, quer ver o exemplo? Vamos pegar agora aí como exemplo, agora vamos dar uma descambadinha para o direito constitucional aí. Artigo 5º da Constituição Federal. Lá não começa assim, que todos são iguais perante a lei, paraná, paraná, paraná. Aí ele vai falar assim dos titulares, né? Quem são os titulares ali, no próprio artigo ele fala quem são os titulares dos direitos fundamentais ali. Aí ele fala assim que são os brasileiros, está escrito assim, os brasileiros, um trecho lá. Pode puxar lá que você vai ver. Os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Tudo bem? Quando ele fala os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Vamos fazer uma interpretação literal, gramatical, ou seja, exatamente o que está escrito ali. Então ele fala, quem que vai ser detentor dos direitos fundamentais? Os brasileiros. Quando ele falou brasileiro, são brasileiros, pode ser naturalizado, beleza. E aí ele vem para os estrangeiros. Só que ele fala o que lá, de forma literal? Os estrangeiros somente o quê? Residentes no país, só quem mora aqui. Então vamos fazer o seguinte, fizemos uma interpretação literal, qual que é o sentido então do literal? Só estrangeiro que mora no Brasil, que não mora no Brasil, não. Vamos pegar como exemplo o artigo 5º, inciso 3º, né? Direito fundamental no inciso 3º. Ninguém será torturado, nem submetido a tratamento desumano, degradante, né? Assim que está lá? Então pronto. Então esse estrangeiro, se eu fizer a interpretação literal, se o estrangeiro está passando férias no Brasil, posso torturar ele? Claro que eu não posso, tá joia? Então a interpretação literal, observaram que ela é muito precária, muito pobre. É óbvio que os estrangeiros, residentes ou não no país, ou seja, todos que estiverem no território nacional, seja residindo, seja de forma temporária, são detentores dos direitos fundamentais. É óbvio que eu não vou poder torturar esse estrangeiro que está de férias aqui no Brasil. Tudo bem? Então, observaram que a interpretação literal ela é pobre? Ela é muito pobre, mas tá aí para cair na porra da tua prova. Beleza? Segue o barco. Teleológico, também chamada de lógica. Alguns doutrinadores dividem teleológica, lógica, mas para nós dá para bater o básico aqui assim, tá? Teleológico ou lógico. O que ele vai buscar aqui, ó? Ele vai buscar os fins, tá? Para os quais a norma foi produzida. Ou seja, ele busca a finalidade da lei. Para que foi criado?
Ele busca uma finalidade. Qual é a finalidade? Eu faço uma interpretação buscando a finalidade. Vamos lá, mais exemplo dentro do nosso estudo aqui. Ó. O exemplo que eu estou dando, você já está estudando. Já está estudando, que é coisa que a gente vai virar na frente. Quando foi criado, ó, pega lá, em 2018, né, Lei 13.000, alguma coisa, não vou recordar agora de cabeça. Mas em 2018 foi acrescentado, né, uma qualificadora no crime de furto, né, que é aquela que você pratica o furto com emprego de explosivo. Beleza? Aí pena de reclusão lá de 4 a 10 anos, porque nós temos as qualificadoras lá do parágrafo 4º, né? Que vem lá destruição e rompimento de obstáculos, a subtração da coisa, não é isso? Emprego de chave falso, concurso de pessoas e tal. Aí ele criou, né, mais essa qualificadora, que quando o furto é praticado com emprego de explosivo, a pena já é outra, é maior, 4 a 10 anos. Vamos fazer a interpretação teleológica dessa norma. Teleológica, vamos buscar qual foi a finalidade, qual foi o fim de criar isso aí. Gente, bem simples, para coibir o quê? As explosões de caixa eletrônico. Tranquilo? As explosões dos caixas eletrônicos. Ficou muito comum esse tipo de crime. Porque os caras, pô, um crime pesado, né? Pô, explode aquela porra toda. Tem gente, por exemplo, que, né, se os caras deram errado ali na quantidade de explosivos, dá merda. Eu me lembro como fosse hoje. Acho que foi um ano retrasado. Eu desci de férias para Porto de Galinha, né? Pernambuco. A minha esposa aí, pô, parou em Recife, eu falei assim, pô, não vou sacar dinheiro não, lá em Porto de Galinha tem Banco do Brasil, então é fácil sacar dinheiro lá. Que da última vez que eu tinha, tava lá o banco, cheguei lá, o que tinha acontecido? O ano passado que eu tinha, né, foi o ano retrasado, então o ano anterior de eu viajar para lá, os caras tinham metido, foram explodir os caixas eletrônicos do Banco do Brasil lá, né, e explodir foi o banco. Erraram, explodir foi o banco inteiro, então, ou seja, não tinha mais banco. Aí ficamos naquelas filas quilométricas, aqueles caixinhas 24 horas para pegar um dinheirinho, né? Para poder tomar uma Heinekenzinha e tal. Enfim, acabou que a finalidade então foi essa. Eles buscaram exatamente para isso. Para quê? Para coibir esse tipo de comportamento. Acabamos de fazer, pegamos uma norma, uma lei penal, e acabamos de fazer o quê? Uma interpretação teleológica. Finalidade da lei. Show? Sistemática ou sistêmica. Sistemática ou sistêmica, você vai pegar o todo. Você vai pegar todo o ordenamento jurídico, né? Veja que a interpretação, ó, ela vai olhar para o todo e não somente para o dispositivo de forma isolada. Nós acabamos de fazer uma interpretação de forma isolada. Nós fizemos uma interpretação de forma isolada, tranquilo? Mas aqui não, ele vai interpretar o sistema, ó, o dispositivo em conjunto com todo o sistema legal. Ou seja, ele vai abarcar todo o nosso sistema. Ou seja, eu faço uma interpretação da norma aqui, já buscando entendimento constitucional, um filtro constitucional, ou seja, eu pego todo o sistema jurídico para fazer, por isso que ela é sistemática ou sistema, ele busca o todo o sistema, por isso esse nominho aqui, tá joia? E por fim a histórica, ó, nesse caso, ó, o intérprete, ele volta ao passado, por isso que é histórica, beleza? Para buscar os motivos históricos que levaram à criação da norma. Olha só, buscar os motivos históricos que levaram à criação da norma. Beleza? Vamos pegar nossa Constituição como exemplo, para ficar fácil? Constituição de 88? Veja que ela é uma Constituição de garantias. Quando ela foi promulgada em 88, ela veio com uma Constituição de garantias, veio travando tudo. Você vê que perto da greve dos militares, aquela coisa toda. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma interpretação histórica, buscar os motivos do porquê. Ou seja, muitos alegam que anteriormente tinha o quê? A ditadura dos militares, do AI-5, aquela coisa toda. Então vamos fazer o quê? Uma Constituição agora e vamos travar. Então colocou tudo voltado para garantias, exatamente buscando o quê? Os motivos históricos, os motivos anteriores à nossa Constituição. Então interpretando a nossa Constituição de 88 como uma Constituição de garantias, ela vai buscar exatamente isso, né? Os motivos históricos eram a famosa ditadura que alguns acreditam aí, outros não, enfim, isso aí não é o caso para a gente debater aqui. Tá joia? Então os meios e modos são esses: literal, gramatical, sentido da palavra, teleológico, lógica, sistemática, sistêmica e histórica, beleza? Daqui a pouquinho a gente volta com o nosso próximo vídeo, já fechando esse tema, que seria o quê? Quanto aos nossos resultados, beleza? Já estamos de volta aí.